O impulso que ela vai ter, o apoio que ela tem, é o trauma que ela passou. E quando eu vi isso aqui, a minha alma tremeu. Porque o trauma dela não foi capaz de travar a chamada que ela tinha. Mas pelo contrário, o trauma dela serviu de impulsão para um ministério que estava se iniciando. Glória a Deus. Aleluia. Ô gente, O Espírito Santo. Aleluia. eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você está passando. Mas isso não é motivo para você parar. Aleluia. Isso não é motivo para você não fazer. Isso não é motivo para você não iniciar. Quem foi que disse que todos os nossos ministérios precisam ter um apoio, um incentivo, uma situação favorável para a gente iniciar eles? Pelo contrário, grandes homens de Deus iniciaram seus ministérios quando a situação era totalmente adversa e contrária, mas para cada dia de sofrimento e dor que eles passaram, Deus projetou um futuro de excelência para o ministério que iniciou com a situação desfavorável. Eu vim profetizar para alguém aqui que vive traumas angustiantes do passado, está preso a situações, a percalços, a tropeços, a falha. Eu vim dizer para você, tu tem um ministério, levanta a cabeça, você tem uma missão, você tem propósito, você tem um ministério e Deus vai te levantar, mesmo quando a situação é adversa. Levante uma das suas mãos, eu vim profetizar. Deus não vai deixar com que essa situação afunde o teu ministério. Pelo contrário, use esse trauma para se levantar, porque o diabo não tem poder contra aqueles que são levantados. Deixa eu te contar um negócio. Alguns anos atrás, lá no Rio, eu estava com meus irmãos em casa. E aquela semana havia chovido muito. E aí a gente tinha um ponto de pregação. E nesse lugar havia um conjunto de casas e prédios onde moravam algumas famílias da igreja. E aí eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, evangelista Leandro, e naquela manhã chuvosa, algumas ruas interditadas, não teve como a gente ir trabalhar. Estamos na varanda da nossa casa, quando de repente sobe uma menina gritando, muito desesperada, pedindo ajuda, socorro. E a gente viu aquela movimentação, descemos. E aí, enquanto a gente descia a rua, a gente viu subir mais pessoas com a cara de espanto, de desespero. E aí a gente já começou a ficar preocupado com o que estava acontecendo, mas sem saber o que acontecia. Aí quando a gente chegou próximo a essa região, havia acontecido um deslizamento de terra. E a avalanche de barro veio levando tudo que havia pela frente. Quando eu cheguei no lugar que eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, o que é isso?
Aí a gente começou a ouvir alguns gritos que saíam de dentro dos escombros. E aí começamos a socorrer algumas pessoas. Aquilo durou uma semana. Na época eu era líder dos pré-adolescentes. E só da nossa igreja foram mais de 25 pessoas mortas, soterradas. Do grupo que eu dirigia, que eu liderava, pastor, tinham aproximadamente 5 crianças que a gente perdeu. E um casal de irmãos, isso foi numa terça-feira, no culto de domingo, eles ganharam oportunidade para cantar. E eles cantavam com uma excelência tão grande que a igreja foi tomada da glória de Deus. E aí saiu todo mundo alegre, aconteceu aquilo. A igreja abalou. E só da família do evangelista Leandro foram 7 pessoas mortas no mesmo dia. No dia do enterro, Davi lembra, ele tinha diante dele 7 caixões de adultos, crianças, recém-nascidos. Nosso pastor, conduzindo o culto fúnebre, ele fez uma coisa que surpreendeu a todo mundo. Ele passou a oportunidade para o evangelista Leandro. Na época não era evangelista. Se ele queria falar alguma coisa, a gente surpreendeu. E para nossa surpresa maior, ele aceitou. E quando ele abriu a boca, as palavras dele foi: eu sei que o meu Redentor. O tempo passou. Hoje é domingo. A essas horas, o evangelista Leandro está dirigindo uma das nossas congregações lá na região dos Lagos. Se casou. Há 2 semanas atrás nasceu o Daniel, seu filho. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque ele tinha tudo para se traumatizar. Mas sabe o que ele fez? Ele usou o trauma para iniciar uma chamada. Eu não sei qual é a proporção do seu trauma nesta noite. De repente é maior do que o do Leandro ou não chega nem perto. Mas o mesmo Deus que deu força para o Leandro se levantar e construir uma chamada é o mesmo Deus que está aqui. Levante uma das suas mãos assim. Eu não vim lá do Rio para te entregar uma massagem. Eu vim lá do Rio para te entregar uma mensagem. Eu não vim para pregar, mas eu vim para profetizar sobre a tua vida. Que o teu trauma não é maior do que a chamada que Deus tem contigo. Levante a cabeça, desembainhe a tua espada. Ainda tem uma estrada te aguardando. Tem vidas te aguardando. Tem almas te aguardando. Tem enfermos te aguardando. Tem gente esperando um abraço teu, uma palavra tua, uma profecia tua, um louvor dos teus lábios, um abraço. Deus quer te usar no meio desse trauma.
Eu sinto a graça de Deus aqui. Segure na mão desse irmão. Olhe bem dentro do rosto dele. Você não sabe o trauma que ele passa. Você não sabe o que ele tem vivenciado. Você não sabe o que ele tem passado. Mas você sabe o Deus que ele serve. E eu profetizo sobre a vida de vocês. Deus vai te levantar nesse bairro, nessa cidade. São Paulo vai saber que é o Deus em Jardim das Rosas que usa. Se prepare para viver experiências extraordinárias ainda este ano. Eu vou profetizar sobre você. Levanta a mão desse irmão para o alto. Se prepare, ainda em 2016 Deus vai te usar.